Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos de volta aqui nesse novo vídeo para a gente falar de uma das figuras mais polêmicas da filosofia, ou amado ou odiado, que é o Friedrich Nietzsche, famoso Friedrich Nietzsche, né? Todo mundo já ouviu falar de Nietzsche, quem estuda filosofia, obviamente tem que passar por Nietzsche, mas quem ouviu falar de filosofia sempre fala, oh, Nietzsche, né? Que pregou a morte de Deus, né? Que o nihilista, tal. Uma das coisas interessantes em relação ao Nietzsche é que, de maneira geral, as pessoas conhecem pouco. Nietzsche não é um filósofo fácil de entender, não é um filósofo simples de você entender os conceitos. Possui uma obra bastante extensa, né? Aqui no Brasil nós temos pouquíssimas pessoas que são especialistas em Nietzsche. E costuma-se criar erros conceituais, alguns erros, colocando-se coisas que ele disse ou fazendo interpretações equivocadas dos conceitos de Nietzsche. Tá? Então eu vou tentar aqui, obviamente, dar um panorama muito leve do Friedrich Nietzsche e alguns conceitos básicos dele, mas claro que a gente não vai conseguir esgotar nessa aula. E aí, se isso te instigar, né, vai atrás, procura conhecer um pouquinho mais, né, tentar ler alguns especialistas de Nietzsche, pegar as obras de Nietzsche assim e ler, é um trabalho prazeroso, mas ao mesmo tempo árduo, não é muito simples. O Nietzsche ele tem o hábito de escrever em aforismos, ou seja, ele escreve determinadas frases e essa frase já carrega ali um conceito, né? Uma ideia por trás. Então, se você pegar, por exemplo, esse aforismo aqui, ó, ouse conquistar a si mesmo. Tem uma ideia por trás aí. Então, o Nietzsche escreve os seus livros dessa forma. Ele tem vários livros publicados, o mais famoso dele chama Assim Fala Zaratustra, né? Mas tem um outro chamado O Anticristo, né? Gaia Ciência, que é muito famoso também. Uma obra riquíssima, tá? Nietzsche teve uma vida bastante dura, bastante complicada, com problemas de saúde, foi professor de filosofia, mas a saúde acabou dinamitando a mente dele e ele acabou falecendo já com problemas mentais devido a uma doença. Então, se ele tivesse vivido mais, teria escrito mais coisa. Nietzsche é extremamente ácido nas suas colocações. Ele não é um filósofo que fala para agradar as pessoas. Ele não é um filósofo que está de bem com tudo. Ele é realmente bastante contundente nas suas críticas, tanto que ele costumava dizer que ele fazia filosofia com um martelo, ou seja, através de porrete, né? O Nietzsche fazia sua filosofia dessa forma, através de marreta. Ele não escrevia para agradar pessoas. Ele escrevia, se agradava ou não, e ele acabou nisso comprando muitas inimizades, né, e com uma turbulência muito forte dos seus textos, porque ele criticava justamente a época que ele viveu, né, o século XIX. Então, na Europa, no século XIX, ele via a Europa do século XIX de uma maneira e ele fez duras críticas à sociedade que ele viveu. Se o Nietzsche tivesse vivido hoje, ele faria outras críticas. Se ele tivesse vivido na Roma Antiga, ele teria feito outras críticas. Então as críticas dele são sempre contundentes à época que ele viveu. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender. O filósofo ele escreve dentro do olhar histórico que ele vive. O filósofo ele não está flutuando na história. Ele se senta na história. Então ele critica aquilo que ele vê. Tá? Isso é muito importante para a gente não cometer erros. Né? Então, a gente pode ler o Nietzsche, a gente pode concordar com algumas coisas, a gente pode discordar de outras coisas, né? E em filosofia, vira e mexe, a gente discorda dos filósofos, isso não é um problema, né?
eu desconfio bastante de pessoas que estudam filósofo para ficar virando fã-clube, assim, aceitam tudo que ele fala, né? Algumas coisas de Nietzsche eu sou muito fã, eu gosto muito de algumas coisas, e outras eu acho que ele simplesmente falava isso por causa da época, mas não dá para concordar com tudo, em especial de Nietzsche, ou mesmo de qualquer outro filósofo, ou mesmo de Aristóteles, ou de Platão e coisas assim, tá legal? Por isso que ele é o amado ou detestado. Muita gente acaba acaba se tornando assim polarizado o discurso, né? Eu acho que não é esse a ideia, tá? Nietzsche critica a civilização ocidental, ele é muito duro em relação ao cristianismo, que é a religião predominante da Europa no século XIX, né? Ele é bastante influenciado por outros filósofos, em especial um que chama Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, influencia bastante, né? Mas, apesar dele concordar com algumas coisas de Schopenhauer, principalmente as críticas que Schopenhauer faz à metafísica, ele depois acaba se afastando de Schopenhauer e depois passa a criticar o excesso de pessimismo que o Schopenhauer tinha em relação à vida, né? Então, o Nietzsche, num primeiro momento, em algum momento, né, ele se aproxima de Schopenhauer, mas depois você vê ele se afastando e fazendo duras críticas a esse filósofo que tanto influenciou, né? Isso também não é incomum acontecer, tá? Assim, não é comum acontecer, né? Ou seja, o cara, você vai lá numa determinada época, num determinado olhar, você olha e depois você reflete de novo e fala, poxa, talvez estou realmente mudando de ideia. Isso não é um problema na filosofia, tá? Isso não é um problema. A filosofia tem essa liberdade de transitar, né? Numa determinada época você achar que aquilo fazia sentido e numa outra dizer que aquilo está absurdo, tá? O Nietzsche, ele vai fazer uma crítica em especial à sociedade que ele vive quando ele critica os valores morais da época, né? Ele fortemente critica isso. Ele, de certa maneira, acaba nas entrelinhas dizendo que a civilização ocidental europeia é bastante hipócrita quando se trata dos valores que prega, né? Principalmente porque esses valores eles não nasceram na sociedade, mas eles vieram, né? Eles são conceitos que vêm de uma maneira histórica. Por isso que ele fala em algumas obras, ele fala que uma coisa pode ser boa ou má, o bem ou o mal, na verdade tem um formato histórico-cultural. Então o que nos é mal hoje, pode ser que no passado não tenha sido. Pode ser que no futuro também mude, né? Então ele tenta dar uma relativizada em algumas coisas, não porque elas são relativas, mas porque levam em consideração o período histórico daquilo, tá? Então pode ser que uma coisa seja boa para um interesse pessoal e mal para outro interesse pessoal, e naquela determinada época, naquela determinada época da história, tá? Uma das coisas que o Nietzsche ficou muito conhecido foi por criticar o cristianismo, né? E é muito interessante porque ele veio de uma família cristã, né? Ele teve um pai que foi pastor, né, protestante, e ele acaba criticando muito o cristianismo. Ele, vira e mexe, ele fala nas suas obras de que os cristãos eles têm uma moral de escravos, né? Eles são um rebanho, uma moral de rebanho. O que significa isso? Por que a crítica que ele faz aos cristãos? Mas ele poderia fazer essa crítica também a outros grupos religiosos. Porque para ele, muitos dos cristãos aceitam valores morais que não nasceram deles, mas que vieram deles, que foram colocados. E a pessoa apenas aceita aquilo sem fazer uma crítica, sem fazer uma análise criteriosa e elaborada daquilo. Então ele fala muito sobre a submissão, por exemplo, dos valores, né? Fala muitas das coisas que os cristãos falam, né, segundo Nietzsche, a pessoa pega aquilo para ela
vive com aqueles valores, mas ela nunca pensou que aquilo não é dela, que ela pegou. Ela está pegando um discurso, né? Então o Nietzsche acaba sendo muito, muito duro com isso, né? Chamando isso de moralidade dos escravos, moralidade do rebanho, né? De que você submisso, ao invés de você fazer uma reflexão do que seria para você os seus valores morais, né? Então a gente observa isso nas obras dele. E uma das ideias mais famosas do Nietzsche, que é muito mal compreendida, é esse termo aqui, a morte de Deus. Esse a morte de Deus, quando você lê assim, ó, a morte de Deus, você pode ter uma leitura. Quando você entende o conceito de a morte de Deus, é outro. Então, eu acho que essa ideia de a morte de Deus é uma das ideias mais mal entendidas pelas pessoas. Você vê as pessoas dizendo sobre a morte de Deus e sequer leram o livro onde aparece a morte de Deus, que é um livro chamado Gaia Ciência. Nesse livro, o Nietzsche prega a morte de Deus. Se você falar desse jeito, você fala, então ele é um ateu que não acredita em Deus. Não é isso. Não é isso. O que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: nós matamos Deus. Quando o encarceramos, quando fechamos os valores morais, o que o Nietzsche está criticando não é necessariamente Deus, a ideia de Deus, mas e sim a religião cristã, as religiões deístas. Aquelas religiões que entendem que Deus coloca valores morais. Consegue perceber? Então não é que ele está dizendo que o Deus não existe. Ele está dizendo que nós matamos Deus quando o Deus que está nas nossas cabeças, que é limitado, que está cercado, que diz isso pode, isso não pode através dos valores morais. Claro que eu estou te dando um oi, esse conceito é muito complicado, né? Mas você pode procurar depois se aprofundar nisso. Então, às vezes a gente vê filmes, livros, né? Falando sobre a morte de Deus, mas aí quando você vai ver, não tem nada a ver com a ideia de Nietzsche. Nietzsche está criticando a visão que nós temos de Deus, a visão que nós fazemos de Deus. E de como a gente formata Deus na vida. Essa é uma forte crítica que Nietzsche faz. Percebe? Tá? Então toma cuidado na hora de você falar de Nietzsche e usar Nietzsche onde ele não falou. Bom, então se Nietzsche não é tão pessimista quanto Schopenhauer, se Nietzsche critica então os valores da época, se Nietzsche critica a civilização ocidental, europeia, do século XIX, se ele diz que nós matamos Deus quando encaixotamos Deus, quando colocamos Deus dentro de uma caixa, o que sobra então? Para Nietzsche nós deveríamos primeiro deveria haver uma revaloração, ou seja, nós deveríamos fazer uma reforma nas questões, entender que os valores eles também são histórico-culturais. E nós devemos nos apegar fortemente numa ação afirmativa da vida. O que significa uma ação afirmativa da vida? Ou seja, estar virado para a vida. Entender a vida como não um lugar de apenas aceitação, mas se colocar como agente ativo, se colocar como agente afirmativo, sem submissão, sem medo, sem julgamentos. Se eu vou para lá ou vou para cá, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Mas uma afirmação da vida. Então essa é uma postura bastante curiosa, né, de Nietzsche. Nietzsche é pró a vida. Está a favor da vida, do viver, do errar, do acertar.
mas com autonomia, não servindo a valores velhos empoeirados, segundo Nietzsche. Não vivendo dentro do medo, do terror, do encaixotado, mas numa libertação, de ir além. Realmente uma ação afirmativa da vida. E uma vida sem medo, sem coleira. Não é uma vida louca, não é isso. Uma vida incisiva. Viver, ou seja, a ideia de estar vivo. Né? Então, o Nietzsche, você consegue entender por que ele fala que faz filosofia a martelos, é marretada, né? Ele é o cara que desce o porrete. Porque ele está tentando, né, nas obras dele, mostrar para o leitor que ele deve se libertar das correntes que o prendem. E que às vezes alguns nem sabem que estão presos a essas correntes. E que nós simplesmente aceitamos essas coisas. Né? Então eu fui criado dentro de uma tradição e sou colocado e estou vivendo minha vida, mas eu nunca me perguntei se é nisso que eu acredito. Tá claro? Então o Friedrich Nietzsche, a densidade com que ele escreve, né? A densidade dos seus aforismos, a densidade da sua crítica, em especial ao cristianismo, fez uma legião de fãs e uma religião de gente que o odeia. Existem pessoas que odeiam Nietzsche. Ah, mas como é que ele está criticando Deus? Como é que ele está pregando a morte de Deus? Como é que ele está pregando que o cristianismo é um bando de escravos? Pois é. Mas tem que ler, tem que aprofundar. Você só pode tomar parte, se você gostou ou não, se você leu. Não de ouviu falar, ou porque viu num filme. Né? Não dá. Se a filosofia é um pensamento profundo, eu não posso achar que esse termo explica tudo. A morte de Deus. Da onde ele tirou isso aqui? Por que ele disse isso? Ah, entendi. Ah, eu estou lendo aqui. Agora eu sei por que ele falou isso. Olha, então ele está criticando religião. E ele fala, de certa forma, ouse conquistar a si mesmo. Ou seja, olhe para dentro e refaça tudo quem você é. E olhe quem você é. Né? Quem é você? Quem são os seus valores, a sua conduta? São suas? Ou vieram de fora? E se vieram de fora, de quem veio? E quando foi embutido isso em você? Então Nietzsche é um filósofo sensacional, tá? Mas difícil de ler, difícil de entender as suas ideias, tá? Tem uma obra extensa, vale muito a pena, né? Mas cuidado, porque dizem muita coisa de Nietzsche que ele nunca disse, né? E se ele tivesse vivido mais, ele teria produzido certamente uma obra muito mais riquíssima e tinha deixado esse legado muito maior do que já é dentro da filosofia atual que a gente vive. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado dessa pequena palhinha de Nietzsche e quem gostou, vai atrás, vai se aprofundar para entender esses conceitos que são tão radicais de um filósofo que não escrevia para agradar pessoas. Ele que escrevia realmente para bater na cabeça das pessoas e chacoalhar elas. E tirar elas daquela zoninha de conforto que a gente tem. Tá legal? Espero que você tenha gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!